Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso aos acionistas de CEMIG, um aviso aos acionistas de Equatorial Energia, comentar a respeito dos resultados do quarto trimestre de 2021, os destaques de Qualicorp, trazer um fato relevante de Indústrias Home, trazer um fato relevante a respeito de dividendos de Eternit, trazer avisos aos acionistas de Taesa, bem como ali tratar dos dividendos de Taesa para o ano de 2022. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, começando aqui por CEMIG, um aviso dos acionistas foi publicado, em que ela informa que a partir dessa data, qual seja 29 de março de 2022, as publicações legais exigidas pela CVM e pela Lei de Sociedades Anônimas serão realizadas apenas no jornal O Tempo e, claramente, no site de relações com investidores da companhia. Essa dispensa aqui decorre de uma alteração da Lei de Sociedades Anônimas, que todas as empresas agora estão dispensadas de realizarem publicações em diários oficiais dos estados ou municípios. Prosseguindo aqui, em relação à Equatorial, ela informa que em reunião realizada no dia 29 de março, aprovou o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária convocada para as 11 horas do dia 30 de março, de maneira exclusivamente digital, para tratar da alteração do Estatuto Social da companhia e a autorização aos administradores da companhia para a prática de todos os atos necessários a efetivar as deliberações anteriores. E aí ela informa que esse cancelamento foi motivado pela necessidade de melhor avaliar as recomendações e comentários recebidos de acionistas da companhia. E aí, por enquanto, ela ainda não informou quando será a nova data. E você vê que interessante como os acionistas, ainda que minoritários, se conjuntamente podem ter ali influência na companhia, inclusive para fazer com que ela melhor analise propostas de alterações estatutárias. Prosseguindo em relação à Qualicorp, ela publicou os resultados do quarto trimestre de 2021. Como vocês sabem, ela distribuiu bastante dividendo e ela tem um excelente payout, que fica sempre acima de 80%. Então foram quase 800 milhões de reais aqui em dividendos em 2021. Então remunerou muito bem seus acionistas. A sua receita líquida cresceu um pouquinho, tá? De 2020 para 2021. Já o EBITDA ajustado, que é o lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação, que basicamente é o lucro operacional da companhia antes de tirar ali os impostos, ele foi de 261 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Houve um crescimento de 15% em relação ao quarto trimestre de 2020, com a margem EBITDA aí de 50%. Então o EBITDA aqui foi interessante, no entanto o lucro líquido, como a gente já trouxe no vídeo que eu vou deixar aqui no card falando sobre Qualicorp, teve uma queda aí de 25% contra o quarto trimestre de 2021 e de 6,7% contra 2020. Você vê aqui que o lucro deu 366 milhões de reais e você pode dizer, como assim o lucro de 2021 deu menos de 400 milhões, sendo que a companhia distribuiu 749 milhões? Sim, o payout dela foi bem superior ao lucro que ela apresentou, foi acima de 100%, tá? O endividamento da companhia não é preocupante. O problema do lucro líquido dela é o seguinte: a taxa de cancelamento está ocorrendo de forma agressiva ainda no quarto trimestre de 2021 e pode continuar ocorrendo aqui pelo menos no primeiro e segundo trimestre de 2022, porque a companhia teve seus reajustes pela ANS suspensos em 2020 e aí ela pegou e somou todos esses reajustes e aplicou de uma vez só em 2021, gerando ali um aumento de mais de 30% em muitos contratos, fazendo com que houvesse taxas de cancelamento inclusive superiores a 14%, que foi muito alto esse churn, algo que a companhia não vinha experimentando há muito tempo, gerando toda essa desvalorização das ações e também um lucro relativamente baixo, tá? E outro ponto que desfavorece a lucratividade foi o fato de que a companhia começou a ter muita despesa com campanhas publicitárias a fim justamente de compensar essa taxa de churn, justamente para aumentar a retenção ali e reversão de pessoas que estavam desistindo dos seus planos. Então, como despesa publicitária é deduzida do lucro líquido, o lucro líquido fica mais baixo, tá? Então, por hora, a Qualicorp ainda não apresentou ali uma grande melhora, já esperávamos um quarto trimestre ruim, como foi o ano de 2021 inteiro. Vai melhorar em 2022? Aos poucos, tá? É esperado que realmente melhore a partir de 2023, se obviamente não tiver mais nenhum problema pandêmico, né? Com a companhia podendo novamente ali reduzir suas despesas com marketing, aumentando ali a retenção de clientes, diminuindo o churn, de modo a efetivamente voltar a ter uma alta lucratividade. Mas caso você queira se posicionar num papel, principalmente pensando em investimento em valor, já que essa companhia aqui não compõe uma carteira previdenciária, você tem que pegar nos momentos em que uma companhia está com problema, né? Não faz sentido você comprar quando ela já está lá no topo, indo tudo bem, porque o mercado já precificou toda essa melhora. Não estou fazendo nenhuma recomendação, obviamente. Prosseguindo aqui em relação à Indústrias Home, que agora é só Home SA, né? Tanto que na Assembleia Geral Extraordinária que ocorreu no dia 15 de março, óbvio que não teve nenhuma rejeição ou abstenção para a aprovação da alteração do Estatuto Social para mudar o nome de Indústrias Home para apenas Home SA. Então
então não pode mais falar agora Indústrias Home. E aí, a Home trouxe um fato relevante do lançamento do Villa Home Residence. Então ela comunica ali aos seus acionistas e ao mercado o lançamento do empreendimento denominado Villa Home Residence, a ser realizado em imóvel de propriedade de sua subsidiária integral Homenor, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em parceria com a urbanizadora Semara Negócios Imobiliários Limitada. Serão ali 352 lotes de 300 a 884 metros quadrados, bem extenso. O início da comercialização desse empreendimento vai ocorrer ali em abril de 2022. É estimado ali um valor geral de vendas, um VGV de 137 milhões de reais, muito interessante, sendo que a participação da Homenor nesse VGV é de 50%, ou seja, a metade desse valor, 68,5 milhões de reais, vão beneficiar ali a Home, a Homenor, que na verdade é subsidiária da Home. Isso significa mais receita entrando na companhia e eventuais mais dividendos ou investimento ali, já que é uma companhia que cresce muito. Veja que o crescimento de receitas de Home dentro dos últimos 5 anos foi de mais de 18%. Isso aqui é um crescimento muito alto, tá? Prosseguindo aqui em relação à Eternit, um fato relevante a respeito do pagamento de seus dividendos. Então a companhia ali vem informar que na presente data, 29 de março, foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária o pagamento dos dividendos no montante de 24 milhões de reais, correspondentes a 39 centavos por ação ordinária da companhia. Lembrando que ela só tem ação ordinária porque ela está listada no segmento do novo mercado da B3. Esse pagamento vai ocorrer no dia 8 de abril, aos acionistas que tiverem as ações da Eternit até o dia 30, ou seja, na data da publicação desse vídeo. Nas cotações atuais, de 18,3, esse é um yield de 2,1%. Mas, por exemplo, quem pegou a Eternit a R$13, o que não é difícil, tá com yield aí de 3% pelo menos. Claro, uma companhia que recentemente concluiu seu turnaround e começou a novamente apresentar lucros robustos e obviamente não vai sair pagando um dividendo extraordinário. E aos poucos, Você que acreditou em Eternit lá no passado vai começar a colher os frutos agora, assim como está ocorrendo recentemente com os acionistas de Taurus. Prosseguindo aqui em relação à Taesa, um aviso aos acionistas em que a Taesa recebeu ali do seu acionista minoritário, Marpache Serviços de Escritório Limitada EPP, empresa de pequeno porte, a indicação dos seguintes nomes ali para que integrem o quadro de candidatos ao Conselho Fiscal da companhia. E um deles é o Sr. Muricy dos Santos e a sua suplente Ana Patrícia Alves Costa Pacheco, além do Sr. Marcelo Joaquim Pacheco, com Rosângela Torres como suplente. Mas o principal aqui é que também teve um aviso dos acionistas de uma indicação do Sr. Luiz Barsi Filho, Ele que é um acionista minoritário de Taesa, ele indicou ali para ser membro do Conselho Fiscal o Sr. Rodrigo Ângelo Inácio, que é engenheiro mecânico, e como suplente a Sra. André de Andrade Solé. Sendo que o Sr. Rodrigo, ele já foi vice-presidente comercial da Eternit e o Barsi, tem uma história ali com a Eternit, então provavelmente ele confia aqui nesse profissional, de tal modo que pode ser sim uma boa indicação ali para o Conselho Fiscal da Taesa. E ainda em relação à Taesa, ela publicou seu edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, onde obviamente ela tem que tratar ali a respeito da destinação do seu resultado de 2021, incluindo a distribuição de dividendos. E com relação então a esses dividendos, a companhia traz aqui que serão distribuídos no ano de 2022 e não sabemos se haverá mais algum dividendo nesse ano, Provavelmente não, principalmente porque a companhia está realizando investimentos e, além de estar se endividando, como por exemplo essa última emissão de debêntures de 1,2 bilhão de reais, está com nível de alavancagem financeira alto e queimando caixa para destruir proventos. Então, é provável que apenas esses dividendos sejam pagos no ano. Como já aconteceu no passado, a Taesa diminuiu seus dividendos para 5, 4, 5%, Teve alguns anos que isso aconteceu, como por exemplo, ano de 2010, 4%, ano de 2019, 6%. Mas quem tem ações de Taesa a R$30 como eu, um dividendo de 2,32 por unit já dá ali 7,7%. E aí, por mais que as ações de Taesa estejam cotadas acima dos R$40, eu não irei vender porque ainda para mim, cada ação de Taesa rende 2,32, que significa quase 8% de remuneração. E aí, esses 800 milhões de reais, além de corresponderem a 2,32 por unit, que a Taesa final 11, corresponderão a 77 centavos por ação ordinária e preferencial. Então, pegando aqui apenas as ações ordinárias, que hoje estão cotadas a 14,71, se a gente pegar ali 77 centavos e dividir por 14,71, a gente tem um yield de 5%. Então, você pode esperar nas cotações atuais, caso você tenha comprado recentemente Taesa, uma remuneração de 5%. É baixa? Sim, é baixa, mas é porque você está comprando Taesa a um preço um pouco mais elevado. Só que historicamente, veja que ela remunerou sempre muito bem, ali numa média de 10%. Se você fizer uma mediana de todas as remunerações desde 2009 até 2020, você vai ter ali uma mediana de 10%. Sempre remunerou muito bem, fora a sua valorização que ocorreu também de forma bastante expressiva ao longo do tempo, contrariando aquele
mito de que empresas que pagam bastante dividendos não se valorizam. E esse dividendo deve ser pago, obviamente, até 31 de dezembro de 2022, com base na posição acionária do dia 9 de maio de 2022. Essa é a data com. Data ex, dia 10 de maio. Então você só vai ter o direito de receber esse dividendo de Taesa caso seja dono das ações até dia 9 de maio. Caso ao final do exercício de 2022 a companhia consiga ali ter um excesso de disponibilidade de caixa, ela pode destinar dividendos adicionais no ano de 2022 ou aprovar na Assembleia Geral do ano seguinte, 2023. Então, seja mais cauteloso, mais conservador em relação aos preços de Taesa hoje e espere no máximo uma remuneração de 5% caso esteja comprando papel atualmente ou tenha comprado há poucos dias. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei e já deixe aí nos comentários como você está agindo hoje em relação a Taesa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!